Bem, vamos ao nosso vídeo 2 da aula 6. Nós paramos o vídeo 1 no exemplo 5. Vamos ao exemplo 6. Encontre o erro na demonstração do seguinte teorema. Teorema: todos os triângulos semelhantes são congruentes. Sabemos que isso não é verdade, mas vamos lá. Demonstração: considere os triângulos semelhantes ABC e a linha B'C', como na figura abaixo. Pelas relações de semelhança de triângulos da geometria plana, temos essa igualdade aqui, que é a que nos afirma que B'C' está para BC, assim como a linha B' está para AB. É a relação que caracteriza o fato dos triângulos serem semelhantes. E a gente está usando AB para representar o comprimento do lado AB, BC para representar o comprimento do lado BC e assim por diante. Essa é a notação que vai representar os números. Então, olha agora o produto dos meios e dos extremos, tá? Então, faremos AB vezes B'C' e BC vezes a linha B'. É o que está escrito aqui, tá? B'C' vezes AB e BC vezes a linha B', correto? BC a linha B', AB B'C'. Ok, agora vamos para as contas. Dos dois lados da igualdade foi multiplicado por B'C' menos BC. Veja que o que está aqui nesse parêntese é o que está repetindo esse lado da igualdade. E aqui B'C' menos BC multiplicando esse lado da igualdade, BC vezes a linha B'. Ok, então fazemos o que agora? Vamos colocar o B'C', vamos distribuir, né? B'C' vezes B'C' ao quadrado é o produto deste por este, tá? Vezes AB. E agora menos BC vezes B'C' AB é o que está escrito aqui. Ou seja, nós distribuímos esse número multiplicando essa diferença. A mesma coisa do lado direito. Nós multiplicamos esse número vezes essa diferença, ficando BC vezes a linha B' multiplicando B'C', é o que a gente tem aqui. E depois a mesma coisa, esse número vezes o BC, aí aqui o BC fica ao quadrado, você tem o sinal de menos. Pois bem, então a distribuição do lado direito e do lado esquerdo. Tudo bem. O que fazemos agora? Bem, você troca a posição desses dois termos, tá? Esse termo daqui, B'C', BC, a linha B', vai para o outro lado da igualdade com o sinal de menos. E esse termo B'C', AB, BC, vem para o lado direito da igualdade com o sinal de mais. O restante foi só repetido. O primeiro e o último termo foram apenas repetidos. Agora fazemos o que? Vamos colocar o B'C' em evidência. Então, B'C' vezes B'C', AB é esse termo. E B'C' vezes BC, a linha B' é esse daqui. Do lado direito, colocamos o BC em evidência. O BC está multiplicando B'C' AB. E desse outro lado está multiplicando o próprio BC e a linha B'. Bem, conseguimos fazer com que o que tem à direita dentro do parêntese é exatamente o que tem à esquerda. Então cancela o que tem dentro do parêntese e você conclui que B'C' é igual a BC. Ou seja, você provou que sendo semelhantes os dois triângulos, então esse lado aqui de fato não é apenas proporcional esse lado. Na verdade eles são exatamente iguais. E como você fez isso para esse lado, pode fazer isso para qualquer um dos lados. Portanto, os triângulos são congruentes. Onde está o erro? É claro que há um erro. Triângulos semelhantes não obrigatoriamente são congruentes, ou seja, não são iguais, eles apenas são proporcionais. Para o vídeo, pensa um pouco, reveja as contas. Bem, o erro está aqui. No momento em que você cancela o que está dentro do parêntese, você não pode cancelar dividindo por zero novamente. Note que o que você tem aqui dentro do parêntese é exatamente a diferença entre esses dois termos. Só que esses dois termos são iguais. Portanto, a diferença aqui dá zero
e você não pode cancelar dos dois lados da igualdade o zero, porque você está dividindo por zero. Então é aí que está a falha, e por isso esse resultado é um sofisma. Complementando os exemplos, agora no exemplo 7, vamos apresentar algumas demonstrações usando figuras propositadamente desenhadas de maneira errada para induzir conclusões falsas. Nosso objetivo é alertar para o cuidado com o uso de figuras numa demonstração e com a mínima qualidade que os desenhos devem ter. O teorema e a demonstração a seguir são muito interessantes. Então o teorema diz: qualquer triângulo é isósceles. Será? Bem, vejamos a demonstração. Esse é o desenho que constrói a ideia da demonstração, tá certo? Os passos da demonstração estão indicados nessa figura. Então vamos lá. O que diz a demonstração? No triângulo da figura temos a seguinte construção. Trace a mediatriz M em relação ao lado BC. Está se referindo a essa medida aqui, essa linha, né? É a mediatriz. Ela passa exatamente no meio do segmento BC e ela forma 90 graus com o segmento BC. Trace a bissetriz B do ângulo A. Então, essa linha aqui é a bissetriz B do ângulo A, ou seja, divide esse ângulo exatamente ao meio. Seja P o ponto de interseção das retas M e B. Está aqui o ponto P, é o ponto de interseção da mediatriz com a bissetriz do ângulo A. Pelo ponto P, trace os segmentos PD e PE perpendiculares aos lados AB e AC. Então, pelo ponto P, traçar o segmento PD e PE, respectivamente perpendiculares ao lado AB e ao lado AC. Ok, foi feita a construção naquele desenho. Vamos aos detalhes então da demonstração. Desses elementos do triângulo, PD é igual a PE, pois a distância de qualquer ponto da bissetriz é que dista dos lados do ângulo A. Ou seja, ele está afirmando que a medida PD é igual à medida PE, pois qualquer ponto que você pegar nessa bissetriz, a distância de qualquer ponto aos lados do ângulo, já que ele é a bissetriz, vai ser igual. Bem, é verdade, né? A bissetriz divide o ângulo exatamente ao meio, então essa afirmação é verdadeira. O triângulo APD ele é congruente ao triângulo APE, já que possuem um ângulo medindo A sobre 2, ou seja, medindo a metade, o lado comum é AP e PD igual a PE. Logo, AD também vai ser congruente a AE. Bem, vamos ver o que ele está dizendo. Ele está dizendo que esses triângulos APD e APE são congruentes, porque eles têm um lado em comum, ok? Tem um ângulo que mede a mesma coisa, que é A sobre 2 dos dois lados aqui, e a gente já tinha concluído há pouco que PD e PE têm a mesma medida. Consequentemente, esses dois outros lados terão que ter a mesma medida também. É verdade, né? Por causa do caso ângulo lado lado aqui. Você tem lado lado e um ângulo, então esses dois triângulos são congruentes. Tudo bem. Vamos continuar. PB é congruente a PC, pois P pertence à mediatriz. E todo ponto da mediatriz é que dista dos extremos. Bem, ele está afirmando que PB tem a mesma medida que PC, porque P pertence a essa mediatriz e os pontos da mediatriz é que distam dos extremos do segmento do qual ela foi formada. Bem, é verdade, né? PB e PC congruentes, tudo bem. Mas aí ele vai e afirma logo direto. Daí temos que o triângulo PBD é congruente ao triângulo PEC. Se isso é verdade, então DB é congruente a EC. Ele está afirmando que daí nós temos que o PBD, ou seja, esse triângulo aqui, é congruente ao PEC. O que nos dá aqui
BD é igual, né, congruente a EC. Com essa conclusão, já que o DB é congruente ao EC, então a gente tem, né, juntando tudo isso, como diz ele aqui, ora, como AD é congruente a E e DB é congruente a EC, segue que AB é congruente a AC, ou seja, o triângulo é isósceles. Ou seja, nós já tínhamos concluído que esses dois triângulos são congruentes, portanto, esta medida é igual a esta medida, e agora acabamos de concluir que BD é congruente a EC. Portanto, a junção dessas duas medidas, que compõem o lado AC, é igual à junção dessas duas medidas que compõem o lado AB. Portanto, o triângulo é isósceles. É essa a conclusão dele na demonstração. Onde está o erro? Vocês encontram um erro? Se não, para o vídeo, dá uma olhada, pensa um pouco mais. O erro está aqui, ó, no item 3. Veja que, para poder concluir a congruência entre esses dois triângulos, ele usou o caso ângulo, lado e lado. Mas nesse caso ele concluiu a congruência entre esses dois triângulos de maneira precipitada. Ele única e exclusivamente usou o fato de que PB para ele é congruente a PC. O que de fato é, porque o P pertence à mediatriz, ele tem que estar distante dos extremos. Mas isso não nos leva a concluir a congruência desses dois triângulos, portanto não conclui que DB é congruente a EC. Olhando para a figura, inclusive o próprio desenho ajuda um pouco, o EC não é congruente ao DB. Portanto, eu não tenho que esse triângulo seja isósceles na figura completa. Ok? Então é essa a falha desse resultado. Bem, vamos agora aos sofismas geométricos. O sofisma geométrico é aquele sofisma que a gente, na verdade, vai encontrar a falha olhando a figura em si. Exemplo 8. O triângulo da figura abaixo foi decomposto em 4 outras figuras, que, quando rearrumadas, formam outro triângulo congruente ao primeiro, mas cuja área é a do primeiro menos a área de um dos quadrados que aparece na figura. O que houve? Realmente essas duas figuras são bem interessantes. Parecem de fato triângulos, mas aí quando você vai refazer a figura, você vai notar coisas que de fato não davam para perceber. Vejam bem, esses dois triângulos aqui, eles não são de fato triângulos semelhantes. Consequentemente, o que parece um triângulo retângulo não é de fato um triângulo retângulo, porque isto daqui não é uma reta, ou melhor, não é um segmento de reta. Como este ângulo é diferente desse, nós não temos uma hipotenusa aqui, né? Isso é fácil de perceber, pois aqui nós temos 2 e aqui nós temos 5, então aqui seria 2 dividido por 5 se nós fôssemos calcular, por exemplo, a tangente deste ângulo. Mas esse aqui você tem 3 e aqui você tem 8. E a gente sabe que 3 sobre 8 não é a mesma coisa que 2 sobre 5. Portanto, este ângulo não é igual a este ângulo e isso daqui não é um triângulo. Ou seja, essa inclinação aqui ela é menor do que esta inclinação aqui, porque esta tangente aqui é maior do que esta outra tangente. Ok? Então, é como se aqui tivesse uma certa concavidade voltada para cima. Já quando você olha para este triângulo aqui, essa concavidade aqui vai ser uma concavidade voltada para baixo, né? Porque aqui você tem uma tangente menor do que essa tangente. Portanto, a inclinação aqui é maior do que essa inclinação. Certo? Logo, aqui há um ganho de área realmente. Essa figura que não é um triângulo, mas essa figura ela tem uma área um pouquinho maior do que a área dessa daqui. E aí o desenho acaba mostrando para a gente que a área difere, de fato, na verdade, por uma unidade. Não são triângulos. Portanto, é um sofisma desde o início, quando afirma que foi um triângulo dividido em 4 figuras e rearranjado. Não é verdade, é um sofisma. Daremos continuidade com o exemplo 9 no próximo vídeo.